foi a Inglaterra ou foi os Estados Unidos. Ou se você quiser voltar, os Países Baixos, lá atrás. A Holanda, enfim. Mas vamos ficar nos últimos 250, 300, 200 anos. Falava inglês. Exatamente, falava inglês. Então o século XIX é a hegemonia inglesa. É a Pax Britânica. É a Era Vitoriana. Né? O mundo é inglês. E o século XX é um século americano. É a, digamos, a Pax Americana. Bom, isso é muito importante porque em 1900 os Estados Unidos já são a maior economia do mundo. A Alemanha era a segunda e a Inglaterra era a terceira. Isso em termos de PIB. PIB. Certo. Economia ainda. Sim, sim, sim. Porque a hegemonia é uma coisa mais complexa. Sim. Envolve discussão militar, política, governança global, outras questões. Mas o PIB é a grande sinalização. Porque depois vai construindo o resto. Né? Digamos, para onde o dinheiro vai, para onde o capital vai. Né? Enfim, as outras coisas tendem a ir atrás. Então, percebe, em 1900, antes da Primeira Guerra Mundial, quer dizer, porque a Inglaterra tem uma crise financeira em 1873. Ela começa a decair, a crise da hegemonia inglesa. Em 1900, os Estados Unidos já são a maior economia do mundo. A Alemanha, né, a Prússia vai ter a grande reunificação de Bismarck ali, ela já vai se tornar a segunda economia, e a Inglaterra já cai para a terceira. E no ano de 2000, a maior economia do mundo ainda são os Estados Unidos. Eles passaram, o século XX é o século americano. E o que os grandes teóricos americanos estão pensando? Olha, o século XX foi o nosso século XX. Foi nosso. Kissinger, Brzezinski, Robert Kagan, para citar alguns grandes teóricos. Sejam republicanos, sejam democratas. Para a gente fazer do século XXI um segundo século americano, quer dizer, o século XX não foi um século americano por uma questão de, como eu brinquei aqui, de sorte. Como diria Maquiavel, de fortuna. Foi também uma questão, sobretudo, de virtude. Porque nós fizemos do século XX um século americano. Sim. Eles ganharam as 2 guerras mundiais. Claro que não sozinhos, mas e depois ganharam a Guerra Fria. Foram os mais beneficiados das guerras. Exatamente. E souberam fazer isso, né? E venceram a Guerra Fria. E se saíram muito bem do Bretton Woods também. Exatamente. Esse é o ponto-chave, né? Fizeram a reconstrução ali em Bretton Woods e tudo isso. Então, se a gente quiser que o século XXI seja o segundo século americano, nós temos que desenhar ele como o segundo século. Então, eles estão pensando isso já no final do século XX. Eles não querem largar o bastão. É óbvio. Né? Quem está em cima nunca quer descer, né? Sim. Quer chutar a escada. Né? Chutar a escada.